Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Vacina é Saúde com Elas. Eu me chamo Atena Roveda e vou fazer uma viagem junto com vocês para várias partes do Brasil para conhecermos mulheres e os seus trabalhos sociais em relação ao HIV, em relação aos CRIs, aos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais e ao calendário vacinal que a gente acaba acompanhando desde já nesse programa. Eu sou uma mulher transexual, vivo na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, e a minha experiência inicia, obviamente, com a dificuldade de acesso por uma problemática intensa envolvendo o preconceito e a discriminação para com as pessoas transexuais e travestis, o que a gente chama de transfobia. É certo que a vulnerabilidade social começa quando a gente tem 65% das pessoas trans sem o acesso do ensino fundamental, sem a formação completa da educação básica, não existe como a gente acessar os espaços formais de trabalho. Vocês imaginem que se para o resto das brasileiras e brasileiros que não são pessoas transexuais e travestis está difícil conseguir um trabalho formal de carteira assinada com garantia dos direitos, muito pior estará para as pessoas transexuais e travestis que acabam vivendo na informalidade e muitas vezes são colocadas no campo da prostituição e do trabalho sexual, o que com total certeza não é nenhum problema, mas quando nós temos uma vulnerabilidade social envolvendo esse destino único, a gente entende que seja sim um problema de entendermos a globalidade da questão. Então, a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre a dificuldade de o acesso do trabalho, da educação, mas também da saúde e dos atendimentos nos postos públicos e nos hospitais. Quando a gente entende e compreende a questão do HIV e a relação que esse vírus tem com as vulnerabilidades múltiplas que várias identidades sociais acabam passando, a gente compreende também que não somente a ignorância frente à questão da transfobia, mas também frente à questão da sorofobia, ou seja, a relação das pessoas que vivem com HIV, aquelas pessoas que possuem no seu corpo a existência do vírus e muitas das vezes, por ignorância, acabam realizando aí uma prática de sofrimento social intensa, quando as pessoas acham que HIV e AIDS são a mesma coisa, quando HIV e AIDS não são a mesma coisa. HIV é o vírus da imunodeficiência humana. É um vírus, um ente biológico que, quando a pessoa possui, carrega no seu corpo, no seu organismo, o vírus, muitas podem ser as possibilidades, inclusive da pessoa sequer perceber, experienciar a presença do vírus no organismo. Com a imunidade baixa, a possibilidade desse vírus colapsar o organismo torna aí, então, um campo diferente que a gente vai chamar de uma grande síndrome, uma grande crise orgânica biológica. Essa crise, essa síndrome da imunodeficiência humana torna aí o que nós chamamos de SIDA, ou, na linguagem inglesa, AIDS, que acabou se culturalizando aqui no Brasil de nós chamarmos de AIDS e não de SIDA. A AIDS é uma síndrome grande que ocorre no organismo por conta de uma baixa na imunidade, ocasionada pela presença do vírus em quantidade descontrolada. Então, o tratamento com os antirretrovirais, aqueles medicamentos que nós, pessoas que vivemos com HIV, tomamos, não é simplesmente para colocar o vírus numa espécie de isolamento, muito pelo contrário, é para garantir novamente o resgate da saúde do nosso organismo, da saúde mental e da saúde social, porque nós que somos pessoas que vivemos com HIV e realizamos o tratamento com os antirretrovirais, vivemos sim uma vida saudável, uma vida intensamente corrida, com muito trabalho, com muita discussão, com muita busca também, às vezes pela felicidade, às vezes por muitas formas de entender a felicidade. Então agora eu vou ter o prazer de chamar a Eliana, que vai contar um pouco para vocês da experiência dela com o CRI na cidade dela. Fica aí com a gente, com o Instituto Barong, com a Pfizer, acompanha, curte, compartilha e não deixa, obviamente, de estar conosco nessa grande aventura através dos CRIs do nosso Brasil. Se você vive ou convive com HIV, procure um CRI no seu município e mantenha suas vacinas em dia.
Ei pessoal, eu sou Eliana Moura, sou uma mulher que vive com HIV há 25 anos, falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, cidade do pão de queijo. Hoje faço parte do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, que é um movimento de mulheres que vivem com HIV em todo o Brasil. Estou aqui representando o estado de Minas Gerais e também na Secretaria Política do movimento. Também estou num projeto de pesquisa como pesquisadora na Fiocruz Minas, que vem trabalhar a questão do acolhimento a essas pessoas. E eu tô aqui hoje para falar um pouco da importância da vacina em nossas vidas. Nós, pessoas vivendo com HIV, temos direito a algumas vacinas especiais. Por isso que é importante estarmos ligados nessas vacinas para que a gente não perca nenhuma oportunidade. Como conseguir essas orientações? Toda vez que você for na sua consulta com o seu infecto ou com o seu médico, peça para eles as orientações. Quando eu iniciei, em 97, eu já comecei a tomar as vacinas. Tenho aqui os meus cartãozinhos que estão bem velhinhos, né? Desde aquela época. E as primeiras vacinas que eu tomei naquela época, em 97, foi hepatite B, hepatite A e pneumo 23. Hoje a gente ampliou esse calendário, essas disponibilidades de vacina, e é nisso que a gente tem que estar ligado, porque hoje a gente tem, além da hepatite B, para quem não tomou, hepatite A, a gente tem DT, triviral, a gente tem de HPV, que é muito importante, principalmente para nós mulheres, e foi ampliada a idade para 45 anos, tanto para mulheres quanto para homens. Então vamos ficar ligado. Tem para meningite, tem a pneumo 13, que foi mais recentemente introduzida para que nós possamos tomar. Então por isso a importância da gente estar ligado. As últimas vacinas que eu tomei, depois de estar tomando várias que estão aqui no meu cartão, foi de HPV e a de Covid. Então vamos ficar ligado, vamos acompanhar, vamos solicitar aos médicos o encaminhamento e as orientações para que nós, pessoas vivendo com HIV e as pessoas que convivem conosco como parceiros, filhos, que convivem, familiares, quais as vacinas que eles também precisam tomar. E vão ser orientados, e o local de tomar essas vacinas é o CRI, o Centro de Referência para essas vacinas, essas imunizações especiais para pessoas que têm imunidade comprometida, como nós, pessoas que vivemos com HIV. Então, procure o CRI. A primeira vez que eu fui no CRI, já se fez um cadastro, e hoje, como o sistema, né, é informatizado, se eu chego no CRI, ele já tem todo o meu histórico de vacinas, e se já faltando alguma, eles já sabem e já me orientam. Já aconteceu, inclusive, isso. Então, todos os anos eu tomo de gripe, né, influenza, e é importante você também estar acompanhando essas questões de vacinas anuais. Aqui em Belo Horizonte hoje foi descentralizado. Temos o CRI que funciona com profissionais qualificados, com um ambiente bem acolhedor, né? Mas eu posso optar por também fazer as minhas vacinas no meu local de tratamento. É uma estratégia que algumas cidades estão fazendo. Então, se eu não quiser ir no CRI, eu posso sair da minha consulta e no meu local de tratamento, se eu tiver alguma vacina, eu vou tomar. Mas não esqueçam de conversar com o seu médico, de cobrar do seu médico. Eu quero encaminhamento para tomar minhas vacinas, eu sei que eu tenho direito às vacinas. E outra coisa importante é o CD4, né? É a imunidade, é estar indetectável. Então, vamos nos cuidar, qualidade de vida e tomar os medicamentos. Eu preciso estar indetectável para eu ter uma boa qualidade de vida. É importante estar indetectável, é importante tomar um medicamento. E indetectável facilita para várias coisas, né? Para não correr o risco nas vacinas de vírus inativados não pegar a doença, enfim. E também o indetectável não passa o HIV em relações sexuais. Então, vamos nos cuidar, vamos aderir ao tratamento, vamos conversar com os nossos médicos sobre as vacinas, a importância da vacina. Fiquem ligados, vacina é vida. Agora eu vou passar para a Tami, lá no Rio de Janeiro, no campo dos Goitacazes. É com você, amiga. Vai lá! Se você vive ou convive com HIV, procure um CRI no seu município e mantenha suas vacinas em dia. As pessoas sempre me perguntam assim: Tamires, você vive com HIV? Por que você sempre fala sobre HIV nos espaços que você tá?
Por que você luta nesse sentido? Por que você se envolve nessas questões? Você vive com HIV? E eu acho que boa parte dessas questões foram respondidas pela Athena, né, no vídeo dela, muito maravilhoso. Ela explica a diferença entre vivendo e convivendo com HIV. Eu não vivo com HIV, essa não é a minha realidade. Fato é que, infelizmente, o HIV e a AIDS continuam sendo questões, problemas de saúde que afetam pessoas específicas. E aqui no Rio de Janeiro, as pessoas que mais morrem em decorrência de AIDS são mulheres que se parecem comigo. São mulheres negras, de origem pobre, mulheres que, na maioria das vezes, estão cuidando de suas casas, suas famílias, suas comunidades e não têm tanto tempo para olhar para elas mesmas. Essas mulheres, às vezes, descobrem o HIV de forma tardia, às vezes durante a gravidez, às vezes só num quadro mesmo, infelizmente, de AIDS, porque essa conversa não está sendo feita. A gente não está falando sobre o básico, a gente não está falando sobre direitos sexuais e reprodutivos, a gente não está falando sobre os nossos corpos, os nossos direitos, e isso impacta diretamente nesses dados. E falar sobre o óbvio não deveria sair de moda, porque o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para você. Infelizmente, a juventude, as mulheres negras, a população LGBTQIA+, continua sendo mais afetada, mais vulnerável às questões ligadas ao HIV, a outras ISTs, problemas de saúde que poderiam ser evitados se a gente estivesse realmente falando óbvio. Mas sem mais delongas, esse vídeo é para falar sobre um equipamento muito importante. É o CRI, Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que é uma sala de vacinação para pessoas imunocomprometidas, ou seja, pessoas que vivem com HIV, pessoas que têm alguma doença autoimune, pessoas que estão em algum tratamento quimioterápico ou pessoas que foram transplantadas, enfim. Eu não sabia da existência desse equipamento e eu fui conhecer a realidade do CRI aqui no meu município de Campos dos Goytacazes. Existe uma sala específica para as pessoas receberem atendimento dentro da Secretaria de Saúde, mas o que eu achei mais maravilhoso é que a equipe se divide, fortalecendo também o atendimento no CTA, que fica em outro endereço aqui no município. O CTA é o Centro de Testagem e Acolhimento, ele faz todo o trabalho, né, de receber, de distribuição de medicamentos para pessoas vivendo com HIV, de acolhimento psicológico, em assistência social, diálogo com a rede. Então a equipe do CRI se divide e faz esse trabalho de forma mais eficaz, né? Porque você alcança mais pessoas às vezes que não se deslocam tão bem entre equipamentos de saúde. Se você mora na mesma casa que alguém que vive com HIV, você pode ter acesso a essas vacinas específicas na sala do CRI do seu município. O que acontece? É importante proteger esse núcleo familiar, né, esse núcleo convivente, para que as pessoas em volta da pessoa vivendo com HIV sejam protegidas e também protejam essa pessoa que vive com HIV. Mas que existem dias específicos para vacinação. Por exemplo, tem os dias específicos de vacinação contra a Covid para crianças, dia de vacinação antirrábica, dia de vacinação de febre amarela, dia de consulta também com o epidemiologista, porque esse é um fato importante. A partir do momento que você passa a ser atendido pelo CRI, que você é uma pessoa com alguma questão que compromete seu sistema imunológico, você leva o laudo, né, no CRI, e esse epidemiologista, junto da equipe do CRI, vai montar um plano, né, um planejamento das vacinas que você precisa tomar, a partir principalmente do seu cartãozinho de vacina, né, esse, no meu caso, é o meu, que eu, por sinal, preciso atualizar. E o Barong, junto da Pfizer, criaram esse cartãozinho, né, essa carteirinha
incrível, né, de risco e rabisco, que você pode dar um check, né, dar um check aqui nas vacinas que você já tomou, ficar atento nas vacinas que você ainda precisa tomar, e isso facilita muito a nossa vida. E antes de terminar, eu queria saber, e aí, Blenda, como é que foi o seu acesso ao CRI aí onde você mora? Quais que foram as suas questões, as suas dificuldades, as suas dicas? Tô curiosa para saber, garota. Conta tudo pra gente. Se você vive ou convive com HIV, procure um CRI no seu município e mantenha suas vacinas em dia. Oi, Tami. Oi, meninas. Eu sou a Blenda Silva, eu tenho 28 anos, sou aqui do Distrito Federal, Brasília, e eu vivo com HIV há mais ou menos 6 anos. E hoje eu vou mostrar pra vocês um vlog realzão do dia que eu fui me vacinar. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou finalmente tomar a minha vacina da influenza esse ano e eu vou levar vocês junto comigo no meu ciclo vacinal. Vamos lá? Não sabe onde passa, todo lado que você passa... Vamos lá, pessoal, agora eu vou tomar minha vacina, vamos ver se vai doer, hein? Acho que não. Vai dar tudo certo. Essa é a da influenza, que é o que tá no meu calendário vacinal pra agora. Inclusive, a campanha no GDF acaba amanhã, não é? De vacinação? Pronto, deu tudo certo. Semana que vem vai abrir pra todo mundo. Todas as pessoas vivendo com HIV precisam completar o seu ciclo vacinal e você precisa ver com o seu médico qual é a vacina do momento que você precisa tomar, certo? Esse é o Risque Rabisque e acabei de tomar minha vacina completinha aqui, ó, da influenza e deu super certo, não doeu, vocês acabaram de ver o vídeo aí. Procure as vacinas do seu ciclo vacinal para você se vacinar também. Agora eu quero chamar lá a Jace, que tá lá na Bahia. Jace, diz aí pra mim, como que tá a questão da vacinação aí na Bahia? Se você vive ou convive com HIV, procure um CRI no seu município e mantenha suas vacinas em dia. Meu nome é Jaciara, eu moro na cidade de Tapetinga, sou funcionária pública há 24 anos. Hoje eu exerço minha função no SAI CTA como atendente de farmácia. Minha idade é 46 anos, moro no município de Tapetinga, onde nós temos 79 mil habitantes. A característica mais do meu município é a pecuária e também a indústria. É um município muito acolhedor. As vacinas chegam no meu município através de transporte terrestre ou já teve também situações, como foi na época da Covid, que chegou via aérea, porque a gente tem um pequeno aeroporto aqui dentro do município. O acesso às vacinas aqui no meu município é muito tranquilo, porque todas as vacinas são disponibilizadas nas unidades básicas de saúde e também no posto Guilherme Dias, que é onde fica localizada a nossa sala de vacina. Sala de vacina essa que fica ar-condicionada, todas as vacinas do município. Inclusive as vacinas que são para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, que são a Pneumo 23, a Pneumo 13, que são vacinas que são solicitadas pelos infectologistas e eu mesmo são solicitadas para o CRIE em Salvador, e aí o mesmo disponibiliza para o nosso município, onde o paciente vai até uma unidade básica e toma a vacina que foi solicitada pelo médico infectologista. Precisamos também entender que as vacinas são importantes desde a nossa infância até a nossa fase adulta, entendeu? E a gente envelhecer imunizado é uma condição boa para que não podemos ter nenhum tipo de doença acometida por falta de vacina, de uma vez que todas elas têm nas unidades de saúde. É importante também a gente saber que a gente precisa combater as fake news. As vacinas salvam vidas, é importante a gente estar prevenido, a gente estar imunizado, entendeu? Então, assim, precisamos ter essa consciência de combater. E a melhor forma de combater essas fake news das vacinas é a gente se imunizando e prevenindo inúmeras doenças,
com a imunização. Também temos que ficar atentos para a importância das fontes de vacina, entendeu? A gente precisa saber de fontes seguras. E se pessoas tirar dúvidas, consulte, gente, o manual dos CRIA dos estados de vocês. E também entre no site do Barong. No site do Barong tem muita coisa que fala sobre vacinas, sobre as imunizações, como deve ser, como não deve ser. Então, assim, é bem importante a gente visitar esse site. As pessoas vivendo com HIV/AIDS precisam se proteger contra as infecções. Siga a vacinação para se imunizar. Má, boa tarde, tudo bem? Ô, linda, e aí, como é que tá a vacinação no seu município, no seu estado? Como que é o CRIA aí do seu estado? Mande dizer pra gente. Se você vive ou convive com HIV, procure um CRIA no seu município e mantenha suas vacinas em dia. Olá, meu nome é Mayra Fernanda, tenho 34 anos, vivo na cidade de Pedreira, no interior do estado de São Paulo. Estamos aqui a convite do Barong e da Pfizer para mostrar para vocês um pouquinho da nossa vivência como pessoa que vive com HIV há 15 anos e os meus conviventes, que é o meu esposo e o meu filho Iago. Oi. Então hoje a gente está indo a caminho do CRI para fazer uma vacinação que a gente precisa, que agora é a vacinação da gripe. E para contar um pouquinho para vocês, muito do estigma que se tem as mulheres vivendo com HIV, a partir do diagnóstico, um dos medos é o de relacionar-se, o de gerar uma vida sem a transmissão do vírus. O indetectável e intransmissível é mais do que um termo ou uma sigla. Ele é real, ele é ciência e ele é a minha família. Eu vivo com HIV, tive o Iago por vias naturais e tanto o Tiago quanto o Iago são negativos para o vírus. A gente já chegou aqui no complexo de saúde do Hospital das Clínicas da Unicamp e a gente está indo agora em direção ao CRI. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Tô chegando ali na salinha do CRI, vou tentar filmar para vocês. Então, já estou aqui no CRI e vou fazer a minha vacinação e vou mostrar para vocês. Pressa de lado, tá? Certo. Mais pra mão. Calça, garganta, dor de cabeça por 3 dias, só lembrar que é da vacina, tá bom? Essa vacinação no CRI não é só para parceiros ou filhos. Os considerados conviventes, quem vive com uma pessoa que vive com HIV, também tem o direito à vacinação. Seja ela mãe, irmãos, tia ou amigos que convivem com essa pessoa. Maridão também tomou vacina. Ok. E o pequeno vai tomar lá em Pedreira quando a gente chegar. Atena, e você? Não esqueci não, o que você ia contar pra gente no final? Se você vive ou convive com HIV, procure um CRIA no seu município e mantenha suas vacinas em dia. Nós conhecemos muitas experiências de pessoas que vivem e convivem com HIV nesse momento, nesse programa Vacina Saúde com Elas, de mulheres extraordinárias que fazem acontecer não somente para elas mesmas, mas para quem está ao seu redor. E obviamente que aqui em Porto Alegre eu também frequento um serviço de atendimento especializado que é vinculado aos hospitais públicos municipais, e o CRI aqui em Porto Alegre por muito tempo está vinculado a um sanatório, a um espaço que muitas das vezes não é um espaço que acolhe de fato as pessoas que vivem com HIV. Entretanto, na semana passada eu acabei indo ao encontro de uma consulta com a minha infectologista e descobri com uma das responsáveis do SAI, do Serviço de Atendimento Especializado, que é onde se fazem as testagens rápidas, é onde as pessoas que iniciam o tratamento realizam ali sessões de terapia com psicólogos,
com psicólogas, acompanhamentos de infecto, enfim, toda uma estrutura do município na área da saúde pública para que a gente possa realizar aí um tratamento que não é só do uso do medicamento, mas é também um tratamento social de experienciarmos, de renovarmos a nossa visão de convivência com os espaços públicos. E eu descobri que o CRI agora também vai estar situado no Serviço de Atendimento Especializado no Hospital Santa Marta, que é no centro da cidade de Porto Alegre. E isso nos felicita muito, porque é assim que a gente tem que compreender qualquer forma de entendimento de saúde em relação às pessoas que vivem com HIV. Então, se você vive com HIV, esteja sabedora e sabedor de que você não está sozinho. Nós somos muitas e muitos que compreendemos que viver com HIV é viver também com uma possibilidade de saúde quando a gente tem o apoio, a cooperação, o auxílio de tantas pessoas que se engajam, não somente nas ONGs, não somente nas instituições públicas, mas também ao redor das pessoas que estão dispostas a nos dar um abraço e dizer que estão conosco, elas todas que convivem com HIV. Eu já estou aqui com a minha carteira pessoal de vacinação, eu já vou correr na próxima semana para realizar minha primeira vacina e, obviamente, que você pode acompanhar toda essa trajetória minha e de outras mulheres, e você pode também mandar esse vídeo para várias pessoas que você compreenda que seja interessante acompanhar esta ideia, a ideia de que vacina é saúde, principalmente quando a gente segue nessa trajetória com mulheres tão extraordinárias em todas as partes desse Brasil. Manda uma mensagem pra gente, compartilha a tua experiência, não só com a vacinação, não só com a relação com o vírus do HIV, ou com o tratamento, ou simplesmente com aquele medo inicial que existe da gente descobrir se a gente vive ou não com HIV. Entretanto, é importante a gente salientar que se a gente não vive com HIV, provavelmente você convive com alguém que vive com HIV. Então, este programa, ou todo conhecimento e informação a respeito do vírus da imunodeficiência humana, é importante socialmente, como também é importante nós temos a nossa carteira de vacinação pessoal. Se liga nas redes da Barong e da Pfizer. E muito obrigada de coração por você nos acompanhar até aqui. Um beijo, gurias, um beijo pessoal que está em casa nos assistindo. Muito obrigada, Barong, muito obrigada, Pfizer, por nos possibilitar esse encontro e nos vemos em breve. Até já! Se você vive ou convive com HIV, procure um CRI no seu município e mantenha suas vacinas em dia.